Apesar de viver tentando bancar o intelectual certinho, de certinho o Brian não tem nada, já que na primeira oportunidade de se dar bem, ele é capaz de fazer todo tipo de atrocidades, principalmente se envolver mulheres. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada nas piores coisas que o Brian já fez. E já vamos começar com uma coisa extremamente questionável feita pelo Brian, pra não dizer criminosa. Isso aconteceu no terceiro episódio da temporada 15, onde o Brian presenciou um terrível acidente na estrada. E como o carro estava afundando no mar, o cão começou a segurá-lo para que a mulher tivesse a oportunidade de sair. Mas você pode estar pensando, esse vídeo não era de coisas ruins feitas pelo Brian, então como que salvar uma pessoa tá nessa lista? Pois então, acontece que a mulher era mãe e estava com um bebê no carro. E quando o Brian percebeu isso, ele simplesmente soltou o veículo para os dois morrerem. Porque na verdade, ele não queria ajudar, só queria bancar o herói para depois tentar pegar a moça. Mas como ela tinha filho, ele automaticamente perdeu o interesse e deixou ela para morrer. Agora me diz se esse Brian é ou não é um grande FDP. Outra coisa horrível feita pelo Brian aconteceu no episódio 8 da 8ª temporada, onde o cão descobriu que o seu livro era popular entre as pessoas com deficiência mental. Ou seja, o livro dele era tão mal escrito que só quem tinha problema mental gostava dele. E assim, se sentindo um grande fracassado, Brian resolveu afogar as mágoas bebendo. E depois, extremamente bêbado, ele voltou dirigindo para casa, o que, convenhamos, foi uma péssima ideia, já que ele terminou atropelando um outro cachorro. Ou melhor dizendo, ele estraçalhou o outro cachorro, porque olhem para vocês verem, a parte de baixo do corpo do bicho simplesmente sumiu. Mas o fato é que, morrendo de medo de ser preso, Brian arrastou o que sobrou do cão e o enterrou no quintal de sua casa. Um fato bastante curioso sobre o Brian é que ele tem um histórico de matar esquilos. No episódio 22 da temporada 10, ele avista um esquilo enquanto dirigia seu carro. E muito doidão, o cão simplesmente começa a perseguir o bichinho até que finalmente consegue finalizá-lo. Já no episódio 10 da temporada 11, depois de se frustrar muito por não conseguir escrever uma peça decente, Brian resolve descontar todas as suas mágoas perseguindo um coitado de um esquilo. Mas, muito deprimido, a única coisa que o cão conseguia fazer era chorar em cima do coitado do animalzinho. Nesse momento, o Brian não tinha vontade nenhuma de machucar o animal, mas como o cão não queria que ninguém soubesse desse seu lado mais sentimental, ele friamente silencia o coitado do esquilo. Agora, no episódio 3 da temporada 19, depois que Peter derruba uma árvore em seu quintal, Stewie e Chris acabam adotando um filhote de esquilo órfão, que eles tratam como se fosse um filho. Mas a alegria deles rapidamente é destruída quando Brian descobre sobre o esquilo, porque na primeira vez que o vê, o cão perde completamente a sanidade e simplesmente promove uma verdadeira carnificina. No episódio 10 da 6ª temporada, Brian iria receber um prêmio por uma redação. E por isso, ele convidou o Peter e a Lois para irem com ele a essa premiação e passar uma semana de férias em um luxuoso hotel. Mas chegando lá, o Peter simplesmente enche a cara e desaparece. E por isso, Brian assume o lugar dele e começa a passar muito tempo fazendo coisas bastante agradáveis com a Lois. E como vocês sabem, o Brian tem uma quedinha pela Lois, e como ele passou muito tempo do lado dela, o cão simplesmente não conseguia parar de pensar em beijá-la. E assim, à noite, quando os dois param para assistir um filme, o Brian perde completamente o controle e simplesmente tenta forçar a Lois a fazer coisas com ele. Mas depois de muita luta e esforço, Lois consegue se livrar do cão e depois ainda conta pro Peter tudo o que ele tinha tentado fazer com ela. E por causa disso, mais tarde, Peter e Brian acabam entrando em uma luta corporal intensa que fere gravemente os dois e destrói completamente o bar do hotel.
E por falar dos maus comportamentos do Brian em relação a Lois, também tivemos o episódio 5 da temporada 11, onde o Quagmire foi viajar e pediu para Lois tomar conta de sua gatinha de estimação. E assim, em um determinado momento, Lois acabou cochilando com a gatinha em cima dela, e a bichinha simplesmente começa a dar aquela afofada nos peitos dela, o que é algo normal, já que estamos falando de um gato. Mas, percebendo a oportunidade de se dar bem, o Brian sorrateiramente vai até lá e tira a gata de cima da Lois. E depois, imitando um gato, o safadão começou a afofar os peitos dela. Só que, para azar dele, a Lois imediatamente acaba acordando, e ele é obrigado a pensar rápido para não ter problemas. Você está sonhando. Não tô não. No episódio 8 da temporada 14, nós tivemos a grande prova do mau caratismo do Brian. Porque depois de conhecer uma mulher chamada Terry, o cão rapidamente a levou para a cama. Porém, o que ela não contou para ele foi que era casada. E o cão descobriu isso da pior maneira possível, porque o marido dela simplesmente chegou mais cedo em casa. E para piorar a situação, o marido de Terry era um fuzileiro bastante raivoso e agressivo. E por isso, com medo de ser morto, Brian começou a fingir que era um cachorro normal. E como não é normal um cachorro falar e pegar mulher, o cara acredita facilmente nessa historinha e pensa apenas que sua esposa tinha arrumado um novo bichinho de estimação. Porém, a Terry era uma grande de um mau caráter, e por isso ela propunha a Brian que ele continuasse fingindo ser o cachorro de estimação dela, porque assim os dois podiam continuar juntos e o marido dela nunca perceberia. E achando essa ideia incrível, o Brian obviamente a aceita e se torna o amante dela, e toda vez que o corno do marido saía de casa, o cão entrava em ação, se é que me entendem. Agora, no primeiro e segundo episódio da temporada 17, Brian acaba conhecendo uma mulher chamada Jessie, que estava morrendo de câncer. Mas o cão não liga nem um pouco pra isso, ele só vai pra casa dela e faz a festa. Depois do ato, Brian descobre que a moça tinha feito uma lista de coisas sexuais que ela queria fazer antes de morrer. E percebendo a oportunidade de se dar bem, Brian se voluntaria para ajudar a moça a completar cada item da lista. No entanto, depois de um tempo, a saúde de Jessie só piora, e os médicos dão a ela somente mais 2 semanas de vida. E ela começa a chorar, dizendo que nunca teve a oportunidade de se casar. E com muita dó da mulher, Brian se oferece para casar com ela, afinal de contas, ela já estava morrendo mesmo. Porém, segundos logo após eles se casarem, o médico aparece na festa e revela que a Jessie milagrosamente tinha se curado, ou seja, ela não iria mais morrer e viveria por muitos anos. O que deixa o Brian totalmente desesperado, já que ele só tinha aceitado se casar porque ele esperava que a mulher morresse em 2 semanas. Mas o fato é que mesmo contra a vontade, o cão é obrigado a levar uma vida de casado. Mas depois de curada, Jessie começa a comer o máximo que podia, já que quando ela estava doente, não tinha apetite nenhum. E assim, ela engorda pra caramba e passa a fazer um monte de coisas que irritavam muito o Brian. Porém, enquanto comia feito uma porca, a Jessie acaba engasgando. E ao invés de fazer alguma coisa para ajudá-la, o Brian ficou apenas olhando e esperando que ela morresse, já que ele queria dar o fora daquele casamento. E assim, a Jessie acaba morrendo. Bom, pelo menos era isso o que todos pensavam, porque no meio do funeral, a mulher simplesmente se levanta do caixão. Eu tô bem. E se tiver gostado do vídeo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E também dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, da vez que o Stewie e o Brian desafiaram Deus. Corre lá pra ver que tá bem louco.